dia, muito boa tarde, uma boa noite para nossos queridos telespectadores do Portcast, o maior podcast de linguagem portuguesa e línguas em geral. Hoje, no episódio 69, vamos falar um pouco sobre variação linguística. Chamamos duas convidadas especiais para falar sobre esse tema, a Taya e a Ellen, e eu vou dar o microfone aqui para a Taya, para ela falar um pouco sobre esse tema e alguns tópicos dele. E muito bom dia, Taya. Pode prosseguir aí. Bom dia, Diego. Aqui é uma honra estar aparecendo aqui nesse podcast, né? E aqui eu vou começar falando, né, das mudanças, né, da linguagem ao longo das gerações, né? E o que pode causar isso. As mudanças são muito pelas gírias e expressões, né, populares em diferentes faixas etárias, né? Isso ocorre muito pela variação dos meios de comunicação. Por exemplo, você não vai mais, ler da mesma forma que seria um jornal antigamente, né? Não vai ser mais propagado daquela forma a notícia. Vai ser agora por jornais, né? Por sites que querem atingir mais públicos e de uma maneira mais fácil, entre aspas, de entender, né? Então, né, a variação por geração e faixa etária tem muita influência dessa variação de meios de comunicação, o que é um exemplo das mídias sociais, né, das formas de mídia, tanto escrita, falada quanto digital, mas acontece muito, em sites de notícia, por exemplo, Twitter, Instagram, sabe? Que abordam de uma forma muito diferente, né? Esse contato diferente com o público, então é uma influência muito grande, né, nas gerações. E tem aqui até pessoas, né, mais velhas que chegam falando que hoje em dia as comunicações estão muito diferentes antigamente, porque realmente acontece. E é necessário isso, né? Você ficar só em uma coisa por muito tempo é chato, né? Então, é isso o primeiro tópico. Agora vamos pro próximo que eu quero falar aqui. Agora eu vou falar da importância, né, da preservação da variação linguística para a diversidade cultural, né? Porque é importante para uma nação, né, para um país, para o estado, né, para ter esses estados com as variações, porque senão ia ficar algo muito monótono, né? Eu acho que o que mais você pode, né, se vangloriar, né, falar, poxa, meu país tem muitas variações, principalmente pela língua. Óbvio que tem as questões, né, de vestimenta, de comida, mas a língua é uma característica muito forte, né, que você sempre vai estar olhando, essa pessoa fala de tal forma, então ela é desse tal estado, né? Então é importante a gente preservar a variação por essa diversidade cultural, sabe, que é muito importante de se ter dentro de um país, né, para existir essa forma coletiva de você se identificar com algo, né, de você olhar aquela pessoa talvez em um lugar diferente e falar, nossa, ela é do meu estado, ela é até mesmo da cidade. Às vezes em um estado as cidades têm manias e maneiras diferentes, né, de se comunicar, de falar, seja mudando, sei lá, a forma de ordem da frase ou qualquer outra coisa, mas tem muita variação, sendo em estados, cidades, né, no país todo. E é importante a gente preservar isso. Da mesma forma que tem que ser muito preservada, as linguagens, né, existem desafios, né, e oportunidades, desafios para as oportunidades, né, de pessoas que enfrentam dificuldades pelo preconceito da variedade, não pela variedade em si, mas em qual lugar da variedade você tá, sabe? Por exemplo, pessoas que vivem mais na periferia, elas podem sofrer um preconceito linguístico justamente por falarem gírias, falarem de um jeito errado, entre aspas, né? Não sendo de acordo com, né, a linguagem, que eu acho uma maneira até errada de falar, né? Porque a linguagem, ela não deve ser tão limitada, sabe? Óbvio que, né, existem limites, mas quando se trata de você conversar com uma pessoa e perceber aquela diferença, não deve existir nenhuma limitação e nenhum preconceito, né, sobre o que a pessoa tá falando, de que forma ela tá falando.
Isso se encaixa na xenofobia, né, que é o preconceito regional, né, tipo se você é de algum lugar e você é julgado por aquilo. Que existe muito aqui no Brasil, inclusive, né, como, por exemplo, a gente no Nordeste, né, sulistas também, alguns sulistas assim. Então, é algo que você vê no dia a dia, assim, que você pode até falar como piada, mas é um real problema, sabe? E diminuir uma língua é justamente o oposto, né? De você estar querendo valorizar essa diversidade dentro de um país. E agora eu vou falar um pouco sobre o que é variações linguísticas. As variações linguísticas procuram estabelecer uma comunicação adequada ao contexto pedido. As variações podem ser elas geográficas, históricas, sociais e estilísticas. As variações linguísticas são determinadas pelos mais variados fatores. Quando falamos em variação linguística, analisamos os diferentes modos em que é possível expressar-se em uma língua, levando-se em conta a escolha de palavras, a construção do enunciado e até mesmo o tom da fala. A língua é a nossa expressão básica e por isso ela muda de acordo com a cultura, a região, a época, o contexto, as experiências e as necessidades do indivíduo e do grupo que se expressa. Bom, e para terminar o último tema de hoje, eu decidi falar como a linguagem é importante na nossa construção como indivíduo, já que ela faz parte de quem somos e como nos expressamos e como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Além de que pode indicar um pertencimento a determinados grupos ou comunidades. Por exemplo, o uso de gírias podem sinalizar uma afinidade com uma subcultura particular, da mesma forma que é um fator crucial na construção de identidade coletiva de uma comunidade, nação ou grupo étnico. E eu acho que por hoje é só. Nós vamos finalizar esse episódio do nosso podcast. Obrigado por ter escutado até o final. E um bom dia, boa tarde, boa noite para você.